A Bíblia, do ponto de vista cristão evangélico, é considerada a palavra de Deus, divinamente inspirada, inerrante e a autoridade final em todas as questões de fé e prática. Ela é o alicerce sobre o qual a fé cristã é construída, sendo vista como a revelação completa de Deus para a humanidade. Composta por 66 livros divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia abrange desde a criação do mundo até a promessa de redenção e o futuro julgamento final. 1. A Bíblia como a palavra de Deus. Os evangélicos acreditam que toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Acredita-se que os autores humanos escreveram sob a direção do Espírito Santo, o que garante que a mensagem contida nela é divina, não apenas humana. Isso significa que ela é verdadeira e confiável em tudo que ensina, seja sobre Deus, moralidade, história ou o destino humano. A Bíblia como autoridade máxima. No contexto evangélico, a Bíblia é a única fonte definitiva de verdade espiritual. Ela tem supremacia sobre tradições humanas, costumes religiosos ou qualquer autoridade eclesiástica. Isso é central no que é conhecido como sola scriptura, uma das doutrinas fundamentais da Reforma Protestante, que afirma que as Escrituras são suficientes e supremas para guiar a vida cristã. A3. Estrutura da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes principais. Antigo Testamento. Abrange desde a criação do mundo até o período anterior ao nascimento de Jesus. Inclui a história de Israel, a aliança com Deus, os mandamentos, como os 10 mandamentos em Êxodo 20, e as profecias messiânicas. Livros como Gênesis, Salmos, Isaías e Daniel são importantes não só pela história, mas pela mensagem de esperança e salvação vindoura. Novo Testamento relata a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a formação da igreja primitiva e as cartas apostólicas. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a vida de Jesus, enquanto as cartas de Paulo, como Romanos e Coríntios, ensinam doutrinas essenciais sobre a salvação, o Espírito Santo e a vida cristã. O Apocalipse revela a consumação final dos planos de Deus. 4. Cristo no centro da Bíblia. Do ponto de vista evangélico, a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele é prefigurado nas profecias, como em Isaías 53, que fala do servo sofredor que tomaria sobre si os pecados da humanidade. O Novo Testamento confirma essa visão de Cristo como o cumprimento das promessas de Deus, o Salvador que veio para redimir a humanidade de seus pecados. João 1 declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é identificado como a palavra viva de Deus, o centro de toda a revelação bíblica. 5. Plano de salvação. A Bíblia ensina que a humanidade é pecadora e separada de Deus, como expresso em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A solução para essa separação é Jesus Cristo, cujo sacrifício na cruz é visto como a única maneira de reconciliação com Deus. João 3:16 resume a essência do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para os evangélicos, a salvação é obtida unicamente pela fé em Jesus Cristo, não por obras humanas. 6. O papel do Espírito Santo. Os evangélicos acreditam que a Bíblia foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo, e que o Espírito continua a desempenhar um papel vital ao ajudar os crentes a entender e aplicar as Escrituras. João 14 afirma que o Espírito Santo ensinará e relembrará aos crentes tudo o que Jesus ensinou. Por isso, a leitura e a compreensão da Bíblia são acompanhadas pela oração e a busca da iluminação do Espírito Santo. A importância da leitura e meditação na palavra. A leitura regular da Bíblia é incentivada entre os evangélicos, pois acreditam que ela é uma fonte contínua de renovação espiritual e crescimento na fé. Salmos 1, 2, 3. Ensina que o homem justo medita na lei do Senhor dia e noite, e assim ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A meditação nas Escrituras é considerada uma maneira pela qual o cristão se aprofunda no relacionamento com Deus e se conforma mais à imagem de Cristo. 8. A Bíblia e a vida cristã. A Bíblia não apenas revela quem Deus é, mas também como devemos viver. Ela contém ensinamentos éticos, mandamentos e princípios para guiar os cristãos em todas as áreas da vida.
desde a família e o trabalho até o comportamento social e moral. Tiago 22 nos lembra: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O verdadeiro cristianismo, segundo os evangélicos, é viver em obediência à palavra de Deus. 9. A segunda vinda de Cristo e o futuro. A Bíblia também fala sobre o futuro, especialmente no livro do Apocalipse, onde há uma promessa de que Jesus voltará para estabelecer seu reino final. Os evangélicos acreditam que haverá um julgamento final, onde todos serão ressuscitados e julgados por Deus. Aqueles que confiam em Cristo para a sua salvação viverão eternamente com Deus, enquanto aqueles que o rejeitarem enfrentarão o julgamento. Conclusão. Para os cristãos evangélicos, a Bíblia é o alicerce da fé, uma revelação inerrante de Deus e o guia definitivo para a vida e a eternidade. Ela oferece consolo, correção, direção e esperança, apontando para Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A leitura e aplicação da Bíblia na vida diária são essenciais para crescer espiritualmente e viver uma vida que glorifique a Deus. Como diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, transformadora e sempre relevante.